Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no meu canal e dessa vez trouxe um vídeo mostrando a minha rotina de estudos durante a minha primeira semana de provas. Esse é um vídeo mais diferente porque tem study vlogs, mas é uma rotina também porque eu mostrei todos os meus dias para vocês durante uma semana. Inclusive eu postei no meu Instagram, esse vídeo deu 5 horas de bruto e transformei esse vídeo em apenas 20 minutos para vocês. Foi um pouco difícil, tive que acelerar, acho que esse vídeo em algumas partes ficou acelerado até umas 10 vezes, então espero muito que vocês gostem. Nesse dia aí, o meu primeiro dia, quinta-feira, dia 24 de setembro, eu estava estudando ciências, eu estava lendo a minha apostila de ciências e grifando também, às vezes fazendo algumas anotações das partes mais importantes, para eu conseguir depois resumir todo esse conteúdo, para eu conseguir entender a matéria. No dia 2, que era uma sexta-feira, dia 25 de setembro, eu resolvi resumir os assuntos da minha apostila de ciências. No caso, nesse dia, só deu tempo para fazer um resumo. E esse resumo, como foi a primeira vez que eu fiz nesse estilo, assim, bem mais arrumadinho, eu demorei cerca de 1h30 para fazer ele. Normalmente, meus resumos digitais, no máximo, duram 40 minutos. Então, esse demorou bem mais, porque eu tentei caprichar e tentei fazer umas decorações bem bonitinhas para ele. E eu usei o app NoteShelf para fazer as minhas anotações. Ignorem esse cenário de fundo, esse travesseiro e a minha perna ali no canto e o tripé, porque eu tava com muita dor na costa, porque eu tinha ficado muito tempo sentada durante a semana. Então eu resolvi deitar na minha cama de uma forma mais sentada para estudar. Daí eu dobrei as pernas, coloquei um travesseiro, deixei desse jeitinho aí o iPad e daí eu consegui fazer as minhas anotações.
No dia 3, que foi um sábado, eu resolvi estudar na sala de jantar. Então, eu peguei todas as minhas coisinhas e fui para lá. Comecei anotando os conteúdos das minhas provas do terceiro bimestre, que é o que eu, na maioria, fiz nesse vídeo. Eu estudei para as minhas provas. No caso, essa semana de provas eu tive português, história, ciências e matemática. E semana que vem eu tenho mais provas ainda. Eu tenho ainda 5 provas. No dia 3, no dia 4, na verdade, que era um domingo, dia 27 de setembro, eu estudei português, mas como meu celular estava sem bateria, eu acabei não filmando pra vocês. Aí eu só fiz essas coisas aleatórias no vídeo mesmo. Eu tava baixando uns packs de washi tape pra eu usar nos meus resumos. No dia 5, que foi segunda-feira, nós começamos o dia muito bem, né? Com uma aula de vermes, como eu mostrei pra vocês. Eu, não tava conseguindo olhar pros slides, porque eu tenho muito nojo desse assunto. Sou meio fresca pra isso. Mas depois de tarde, eu fui estudar pra minha prova de história. E daí eu comecei lendo a minha apostila. E depois vocês vão ver que eu cansei de ler a apostila. E eu acabei indo para as videoaulas.
No dia 6, que era uma terça-feira, depois das minhas aulas online, eu tive a minha prova de português. Foi a minha primeira prova da semana. Era uma prova que era pra gente fazer no Google Docs. Então eu comecei fazendo com o meu novo teclado e mouse da Logitech, não sei como fala, rosinha, que eu amei demais. Então eu fui lendo, eu acabei tirando 10 nessa prova, fiquei muito feliz, porque, como eu tinha falado pra vocês, eu estudei bastante no domingo, eu estudei sozinha e com a minha avó também, que é professora de português. Na quarta, eu fui estudar um pouquinho para a minha prova de ciências. No caso, eu só estava enviando mesmo umas atividades de matemática. Mas depois vocês vão ver, olha só, eu fazendo alguns resumos de ciências no meu iPad também. Eu também utilizei o Noteshelf para fazer esses resumos. Eu dividi a tela com a minha apostila que eu tinha grifado no começo do vídeo. E daí, com aqueles grifados, eu resumi da minha própria maneira. Eu fiz aquele mesmo estilo de resumo bem bonitinho também. E depois, eu já tinha começado, na verdade, a fazer aquele resumo, mas eu percebi que eu tinha feito o resumo errado. Eu já tinha feito daquele outro assunto, então eu não precisava terminar. Eu acabei apagando mesmo e fiz o resumo certo. E no dia 7, no último dia de vídeo, deu uma semana de vídeo já, eu tava estudando para minha prova de matemática, vendo algumas videoaulas, mas antes eu tinha feito já alguns exercícios. Eu fui fazendo também com a professora alguns exercícios da apostila e eu ia vendo se eu tava entendendo. E daí, como eu tava entendendo, acabou dando certo. Eu tirei 10 na prova de matemática. E eu não falei a nota das minhas outras provas também.
Na prova de história eu tirei 10 e na prova de ciências eu tirei 10 também. Fiquei muito feliz com essas notas positivas. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito, e se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Beijo e tchau, tchau!